Ademais, vamos começar então a falar um pouquinho da nossa unidade 3. A nossa unidade 3, ela aborda sobre a gestão da inovação tecnológica. Né? O que é essa gestão da inovação tecnológica? O que eu quero abordar sobre isso? O que a autora, né, nos diz sobre essa questão da gestão da inovação tecnológica, né? Na realidade, ela inicia a unidade 3 falando principalmente, abordando o que que são as estratégias tecnológicas, conforme Carciolato, né? Que a estratégia tecnológica, ela está associada muito a ações de impulsionar o crescimento, né? Como a autora é da área da engenharia, a gente fala que ela trabalha muito com esse conceito de firma. Então, o crescimento, né, está associado, essa estratégia tecnológica está associada ao posicionamento ou crescimento, né, da firma, né, em relação às suas tecnologias. Tranquilo? Em relação às tecnologias, né, que a autora aborda sobre as estratégias, é interessante a gente começar a pensar que tipo de estratégias são elas. Primeiro, abordando as estratégias organizacionais. Boa noite, Elton. As estratégias organizacionais, elas podem ser, estão associadas ou elas estão intimamente ligadas à missão da organização, correto? E necessariamente, ela está associada também aos valores e aos princípios que essa organização, né, pleiteia. Logicamente, essas estratégias organizacionais também, ela muitas vezes, ela inclui algumas linhas de ações que as empresas têm, as suas metas, os seus objetivos, né? E muitas vezes, para poder medir, né, essas estratégias organizacionais, nós temos indicadores, né? Lembrando que uma das formas, né, de se medir a inovação tecnológica são por meio de indicadores que nós já vimos na unidade 1 e 2. Perfeito? Agora, uma coisa extremamente importante, e sugiro que estudem, é sobre as tecnologias que nós chamamos básicas, críticas e tecnologias emergentes. Por que isso, professor? Porque são conceitos extremamente importantes, né, para nosso entendimento da disciplina. Por exemplo, o que a autora nos fala sobre, primeiro, quais são as tecnologias básicas? As básicas é quando você trabalha com a preparação da matéria-prima, que ela vai para o processo, correto? Por exemplo, ela cita as madeiras, né? Como, por exemplo, para fazer celulose. Então, você precisa, primeiro, de uma tecnologia básica. Tem um slide aqui, ó, quer ver? Eu vou passar para você aqui, está no slide 8. Quem quiser acompanhar, está no slide 8. Desculpa que eu não estou passando para vocês, desculpa aqui. Aí vocês estão vendo aqui, gente, as tecnologias básicas ou necessárias conforme Combs e Richard. As tecnologias necessárias ou básicas, né, é com a preparação, né, da matéria-prima para o processo produtivo. Certo? É como dizer o seguinte, primeiro eu vou pegar a matéria-prima, certo? E ela vai ser transformada, por exemplo, no caso da madeira, em polpa de celulose. Beleza? É o início do processo. Depois eu vou ter uma tecnologia que eles chamam de tecnologias críticas, que aquela polpa da celulose vai ser transformada, vai ser branqueada, né, vai utilizar de alguns outros produtos, né, químicos, né, de forma que há um branqueamento dessa polpa. Correto? Logo depois eu vou ter o que nós chamamos de tecnologia estratégica, que já é uma questão muito mais de melhoramento biogenético dessas espécies.
Certo? E aí, gente, nós temos, logo depois aqui, vocês podem observar aqui, que esse quadro aqui, ó, que chama das tecnologias, os tipos de tecnologias e suas principais características, sugiro, tá bom? Que estudem. Se vocês perguntarem para mim se esse quadro 1 sobre tecnologias básicas, críticas emergentes cai, eu digo para vocês que não caem, despenca. Então, anotem aí, slide 9, não deixem de estudar, tá bom? É como dizer para vocês, estudem, né? Sigam a dica, que quem sabe vocês vão se dar bem. Inclusive, se deram muito bem na primeira avaliação. Correto? Então, um ponto importante, gente, para vocês estudarem é esses tecnologias, ou os tipos de tecnologias e as suas características. O slide 9 é extremamente importante para a nossa prova. Não tem questões abertas, são somente questões fechadas, tá bom? Inclusive para facilitar a correção. Porque o nosso tempo está curto, né? Então é interessante e é importante, né? Ô, meus jovens, são entre 5 a 10 questões, tá? Não vou dizer o número exato, mas está entre 5 e 10 questões. Tá bom? De nada, Fernando. Outra questão que eu acho interessante, porque na unidade 3, gente, se a gente conseguir compreender os tipos de tecnologia e também, outro ponto importante, as tipologias de tecnologias, já é um avanço interessante. Essa tipologia, gente, está aqui, ó, logo depois do slide 9, tem a tipologia de Freeman e Soet, que diferenciam 6 tipos de estratégias tecnológicas, que eu acho extremamente importante, né, para nós conhecermos. Que essas estratégias, elas vão de conforme em ordem decrescente de intensidade. Né, segundo a autora aqui, a autora nos apresenta, em ordem decrescente. Como dizer o seguinte, primeiro eu tenho uma estratégia ofensiva, né? Que parte da suposição, vocês estão vendo aqui, que não vou precisar ler muita coisa, né? Vocês estão vendo aí, que parte da ideia de que existem vantagens significativas, né? Ou seja, em você ser a vanguarda, ou seja, você ser o primeiro a introduzir essas novas tecnologias. Isso é ser uma tecnologia que eles chamam de estratégia ofensiva. A estratégia defensiva é dizer o seguinte, olha, a firma ou a empresa, ela acompanha o que está acontecendo no mercado, né? Ela acompanha de perto as inovações mais agressivas, sem, no entanto, ser pioneiro. Então, pioneirismo, estratégia ofensiva. E a estratégia defensiva é dizer o seguinte, olha, eu não vou ser o pioneiro, mas vou aguardar como é que estão os acontecimentos, como é que está o aspecto da inovação, e a partir daí eu tomo alguma atitude. Correto? A estratégia imitativa, ela nada mais é, né? Concentra-se, segundo a autora, no esforço de administrar a sua defasagem, o que está ruim na minha questão tecnológica, né, em relação aos inovadores. Então, no final das contas, diz o seguinte, ó, no primeiro item, a estratégia ofensiva, eu quero ser o pioneiro na questão das tecnologias no mercado. A estratégia defensiva, eu vou aguardar. Eu vou acompanhar como é que estão as coisas, né, mas não vou ser o pioneiro. Já a imitativa, eu vou dizer o seguinte, o que eles estão fazendo, né, de inovador, e o que o meu está meio obsoleto, porque eu preciso imitá-los. Correto? Se vocês disserem para mim que esse slide 11 não cai, eu digo para vocês que não, despenca. Então, slide 9 e slide 11, prestem atenção. Tá? O slide 12 também deve ter alguma questão sobre o slide 12. Então, lembrem-se, já falei para vocês, slide 9 e
slide 10 e 11 e slide 12. Eu só sugiro que vocês deem mais atenção também a esses slides. Tá bom? Não, despenca tudo não, ó. Eu estou falando, dando a dica, ó. Leiam tudo, lógico, para vocês aprenderem. Mas se você olhar com atenção no slide 9, 11 e 12, né, já vai ser um ganho bem significativo. Continuando a tipologia, você tem o que o autor, que Freeman Soet, chama de estratégia dependente, né? Ou seja, segundo a autora, né, e mencionando os dois autores, é dizer o seguinte, que essa estratégia ela é adotada por agentes ou por firmas, né, que se encontram subordinadas, né, quanto à questão do ritmo da inovação. Ou seja, eu sempre estou na vanguarda dessa inovação, correto? Ou seja, eu sempre estou aquém dessa inovação. A estratégia tradicional não é aquela questão. Existe uma estratégia que a gente chama tradicional, é dizer o seguinte, olha, não tem muita coisa de inovador, não. Há uma ausência dessas inovações, né? E aquela oportunista, né? Ou seja, eu procuro aquele nicho de mercado, né? Que talvez os inovadores, os pioneiros não atendem esse nicho de mercado e eu vou atender esse nicho. Então, slide 9, 11, 12 é importante. E esses slides também, gente, eles estão disponíveis na biblioteca da nossa disciplina. Correto? Então, é como dizer para você, gente, cai questão relacionando a slides 9, 11 e 12. Tranquilo? Ih, Marta, está travando, hein? Bom, outra questão que eu acho extremamente importante para vocês, né? Ou para vocês poderem internalizar, poderem, né, compreender. Olha, por exemplo, essa tabela 8, né, que fala um pouquinho das estratégias, né, é só a título para vocês estudarem. Então é 9, 11, 12 e 14. São slides importantes para vocês poderem estudar, tá bom? Essa questão dos fatores chaves, né, de uma estratégia, né, seja ela deliberada ou não vou cobrar de vocês. Tá bom? Isso não será cobrado de vocês. Tá bom? Então, outra questão que eu acho importante aqui e que provavelmente os senhores vão conseguir entender muito bem, né, é se atentarem a esse estudo aqui, ó, que eu estou passando aqui rapidamente, porque tem alguns conteúdos que, se eu não falar para vocês, slide 14, peraí. O slide 14 nada mais é que, Fernando, aqui, nada mais é aqui, ó, por exemplo, é uma classificação, né, das orientações estratégicas conforme, deixa eu arrumar aqui, permitir aqui. Tá vendo aqui? Eu vou tentar chegar perto aqui com o mouse. Aqui é dizer o seguinte, olha, eu tenho as orientações, se é estratégia ofensiva, né, defensiva, imitativa, dependente, tradicional ou oportunista. Correto? O que acontece? Aqui ele está dizendo o seguinte, na pesquisa básica, quando eu vou observar na estratégia ofensiva, ele dá uma nota para cada uma dessas fases aqui, ó. Correto? E aí, logo do lado aqui, vocês vão perceber o seguinte, ó. Prospecção tecnológica, que a autora nos ensina.
é um meio sistemático de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma significativa uma indústria, a economia ou a sociedade. Né? Aqui é simplesmente dizer o seguinte, olha, que nota eu dou para cada uma dessas estratégias conforme cada uma dessas fases. Correto? Por exemplo, na estratégia ofensiva, vocês podem perceber que a nota é sempre maior. Por quê? Primeiro que ele é pioneiro. Então, ele tem, por exemplo, pesquisa básica, é como se fosse nota de 0 a 5. De 1 a 5. Então, quando a estratégia é ofensiva, ela atinge os mais altos níveis de valores, tanto na fase da pesquisa básica, aplicada no desenvolvimento, no projeto, no controle da produção, nos serviços, nas patentes, na informação tecnológica ou científico-tecnológica, né? Na formação do aprendizado e na própria prospecção. Então, quem é pioneiro, ele sempre vai ter uma nota maior, por quê? Porque a autora até nos disse, e eu já mencionei para vocês, que essas estratégias estão de acordo de uma ordem decrescente de valor quando a gente fala de inovação. É como se fosse pontuar de inovação de 1 a 5, aquilo que é mais inovador é aquilo que é pioneiro. Correto? Depois, por exemplo, a estratégia defensiva, em alguns aspectos, como por exemplo, na informação científica e tecnológica, ela tem nota alta. Mas a nota alta não é em todas as fases. É isso que eu quero que vocês entendam. A estratégia imitativa, ela tem algumas fases no ponto alto, como por exemplo, a própria informação científica e tecnológica. A estratégia imitativa, ela tem também um certo salto de nota entre 1 a 5. E vocês vão perceber, gente, que à medida que a gente vai chegando da estratégia ofensiva em direção à estratégia oportunista, as notas vão diminuindo. Correto? Mas isso é só para vocês compreenderem que é possível nós termos indicadores que demonstram o patamar do nível tecnológico ou da inovação tecnológica. Mas se vocês perguntarem para mim, professor, vai ter que decorar esse quadro, isso aqui? Eu falei, não, esse quadro é só uma demonstração. Eu não vou cobrá-los esse quadro. Tá bom? Esse quadro do slide 14 não será cobrado. Tá bom? Pois bem, na unidade 3, gente, até o presente momento, né, observando ou lembrando mais ou menos o que eu me lembro da prova, eu acredito que eu não vou cobrar muito além disso de vocês, não. Correto? Eu só vou verificar aqui se eu estou lembrando de mais alguma coisa referente a essa unidade 3. Tá? Eu estou passando devagarzinho, vocês, por gentileza, um pouquinho de paciência, tá? Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Tá bom, 24, vamos lá, slide 24, slide 25, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu me lembre que eu vou cobrar de vocês. Essa questão da cooperação é importante para vocês lerem, né? Assim, leiam os slides, porém esses slides que eu disse para vocês, vocês dão mais a devida atenção, tá bom? Boa noite, Olinda. Consórcio de pesquisa, alianças estratégicas, isso eu não vou cobrar de vocês não, tá? Tá. Deixa eu ver só uma questão aqui. Vamos descer aqui, Edmilson, acho que eu estou lembrando aqui. Beleza. Essa parte aqui, gente, da unidade 3 do slide 29 até o slide
Do slide 29, gente, até o slide 33, sugiro que estudem. Então, eu já estou dando, gente, a dica para vocês dos slides que vocês devem estudar. Ou dar mais atenção. Correto? Então, vamos chegar aqui e vamos conversar sobre o slide 29 ao 33. Bom, no slide 29, a autora nos aborda o seguinte aspecto. Olhando aqui, vamos olhar aqui o do 29. Edmilson. Só um minuto, gente. Aí. No slide 29, a autora nos apresenta o que nós chamamos de cooperação empresarial. O que é essa cooperação empresarial? Né? É a forma que as empresas vão colaborar, vão cooperar, de forma a gerar o que nós chamamos de inovação tecnológica. Então, ela pode ser, primeiro, eu posso ser por meio da colaboração sobre subcontratação, né, de fornecedores, correto? Ou seja, relação com fornecedores, licenciamento, consórcio. E eu digitar não tem como não, fica muito difícil. Ah, tá. Os slides eu vou digitar, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Slides que vão ser cobrados na prova. Slides para a segunda avaliação. Dois pontos. 9, 11, 12, 14, desculpa, 14, 29 a 33. Correto? Então, de 29 ao 33, gente, eu vou falar para você porque às vezes o mouse aqui não está muito legal, não. Aí, aqui no 29, o que ele apresenta? Os tipos de colaboração, relações com fornecedores, licenciamento, consórcio, aliança estratégica, joint venture e redes. Esse quadro. Tranquilo? Que ele apresenta tipos de colaboração, duração dessa colaboração, as vantagens e desvantagens. Correto? Bom, mas o mais importante é a gente compreender o que é cada uma dessas. Opa! Então, gente, se vocês estudarem da 29 a 33, são esses slides que vão, de fato, cair na prova. Então, mais do que isso, é só se eu disser para vocês quais são as questões. Aí vocês, né, como se eu fizesse a prova. Então, gente, são só esses slides, estudem por esses slides. Tá bom? Então, a relação com fornecedores, ou subcontratação, né, que eles chamam de atividade, ou seja, você contrata fornecedores, tem uma relação com os fornecedores, né? E segundo a autora, essas relações envolvem atividades concernentes à inovação, né, como um projeto ou engenharia. Então, se eu preciso de uma nova engenharia para um novo tipo de produto, eu posso trabalhar com fornecedores. Outro aspecto é o licenciamento de tecnologias, né, ou seja, de explorar a oportunidade de explorar a propriedade intelectual, né, de outra firma. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem um novo tipo, ou uma nova ideia, ou um novo processo. Eu posso, né, pedir licenciamento para essa empresa, né, porque ela é a dona da patente, e utilizar dessa tecnologia, desde que eu pago royalties, né, baseado nas minhas vendas. Correto?
Esse é o licenciamento de tecnologia. Os consórcios de pesquisa, ele é interessante, porque ele envolve o quê? Diversas organizações. Nós podemos fazer consórcio de pesquisa, ou seja, nós vamos realizar uma relação contratual entre diversas organizações, realizar a pesquisa e, ao mesmo tempo, dividir tanto os custos quanto os lucros, né? E, inclusive, os riscos dessa pesquisa. Já alianças estratégicas, ela é um pouquinho diferente de consórcios, por quê? Né? Porque as alianças estratégicas, né, elas podem ter características formais ou informais, né? E é muito mais, talvez, um acordo, né, de mais firmas por uma nova tecnologia ou novo produto. Muitas vezes, gente, eles podem não estar dividindo os seus riscos, né? Ou, por exemplo, né, o que é bem diferente do consórcio. Então, a única diferença que vocês têm que compreender é o seguinte: o consórcio é formado por diversas organizações, né, que podem trabalhar num projeto específico. Acabou o consórcio, né, mas essas organizações que participam desse consórcio dividem seus custos, seus riscos. Já na aliança estratégica, né, elas são muitas vezes também por uma ou mais, duas ou mais organizações, né, que na realidade ela desenvolve junto essa tecnologia, mas muitas vezes ela talvez não divida esses custos, esses riscos, né? É só uma aliança para produzir algo que talvez fique, dependendo do acordo, né, fica somente com talvez a empresa que iniciou todo esse processo dessa aliança. E o joint ventures, né, que alguns da administração conhecem um pouco, né, que basicamente, né, é um tipo de empreendimento. Daiana Turmalina. E existem dois tipos, né? Ou seja, eu posso criar um empreendimento específico para essa nova inovação, né? Pode ser uma empresa formada, tá vendo, por duas ou mais empresas que definem a propriedade do joint venture com base na fração de ações, né? E essas empresas que formam, né, ou essas empresas formadoras, né, ou uma forma mais simples de colaboração, como quando a autora fala dessa joint venture, com base na fração das ações, mas também eu posso constituir uma entidade legal independente, né, para poder também gerir essa questão dessa inovação, né, e do qual eu vou ter alguns cuidados específicos, alguns tratamentos específicos. Então, gente, se vocês conseguirem estudar esses slides que eu passei para vocês, 9, 11, 12, 14, 29 e 33, não precisam estudar mais do que isso. Olha, eu estou sendo bonzinho, hein? A rede para inovação, né, o que a gente fala de redes ou nós, é interessante esse conceito de rede, por quê? Porque hoje em dia, gente, a gente fala que nós trabalhamos muito nessa questão de redes, ou seja, nós compartilhamos conhecimento, expertise. Agora, nesse caso, nós vamos compartilhar, né, inovação tecnológica. Sim, eu acho também que o professor é bonzinho. As redes hierárquicas e não hierárquicas não caem. Então, estudo o slide 9, 11, 12, 14, 29 a 33. São esses que eu vou, né, que eu me lembre que vai estar relacionado à unidade 3. Logicamente, vocês são bons alunos, provavelmente vão fazer toda a leitura dos slides, mas dê a devida atenção a esses slides específicos. Tá bom? Eu quero dar uma nota boa para todos. Ó, Daiana, eu vou te falar o seguinte, ó. Tá. Ó, slides da prova. Eu vou escrever aqui, e quando eu escrever, eu também vou falar. Slides da segunda avaliação. Correto? Eu tenho anotadinho aqui, ó. Slide 9. Só um minuto. Slide 9, 11, 12,
14, 29 a 33. Correto? Além disso, né, vai ser gravado, está sendo gravado também essa web aula. Provavelmente depois eu vou estar disponibilizando para os senhores, né? Só que vai ter que ser rápido. A unidade 4, gente, ela é bem menor, ela tem menos slides, e eu vou sair um pouquinho desse compartilhamento, tá bom? E tentar compartilhar. A única coisa que eu quero que vocês entendam também é que essa cooperação universidade-empresa também ela é importante. Porém, eu não vou cobrar na prova, tá bem? Isso, unidade que vai cair a unidade da prova, unidade 3 e 4, tá bom? Conteúdo da unidade 3 e 4. Então, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Vou tentar compartilhar um outro documento, que é o da unidade 4. Pois bem, professor Edmilson, o que o senhor vai cobrar na unidade 4 dos alunos? Primeira coisa, eu quero cobrar, e que vocês entendam, são os tipos de tecnologias. Tecnologias sociais, convencionais e sustentáveis, que são importantes. Correto? Essas tecnologias, eu vou só mostrar para os senhores aqui qual que é o slide que vai estar falando sobre isso. Então, aqui, ó. Esse slide 4, faça uma leitura nele, tá? Sugiro que faça. O que ele diz aqui? Era do conhecimento. Tem tudo a ver com a inovação. O que o slide diz aqui para nós? Leitura rápida. Que a economia mundial depende cada vez mais da produção, da distribuição e da aplicação do conhecimento. E tal constatação é consenso entre a maioria dos autores, e por isso o período iniciado na década de 80, com a revolução das tecnologias de informação e comunicação, tem sido denominado de Era do Conhecimento. Então, o que é essa Era do Conhecimento? Nada mais é que esse período, né, da dita revolução das tecnologias de informação e comunicação. Lembrando que o que os senhores estão fazendo hoje, o curso EAD à distância, nada mais é que um dos mecanismos de tecnologia da informação e comunicação. Ou seja, o que nós estamos hoje vivenciando com a educação à distância é um exemplo claro de tecnologia de informação e comunicação. Ou seja, o conhecimento, certo? Sendo ou distribuindo e chegando até as pessoas mais distantes por mecanismos tecnológicos ou por tecnologias. Então, o EAD é o melhor exemplo de utilização de mecanismos tecnológicos como um meio, né, de se chegar ao conhecimento a outras pessoas. Sim, hoje está muito mais fácil o acesso à informação. Porém, o que nós vemos como um agravante desse acesso à informação, porque nós temos muita informação, mas também nós temos que ter o discernimento de escolher qual tipo de informação seria a melhor informação para nós. Correto? Muita informação não quer dizer qualidade da informação, né? Então, nessa unidade 4, esse slide 4, ele é extremamente importante. Correto? Se você perguntar para mim se cai, eu digo que não cai. O slide 5 já está falando especificamente do conceito que é essa era do conhecimento, né? Como característica pela maior velocidade, confiabilidade e baixo custo da transmissão e armazenamento e processamento de informações, ou seja, quantidade de informações. Correto? Era do conhecimento é o quê? Velocidade da informação. Então, o slide 5 também é importante. Tá bom?
Eu vou passando aqui, gente, o que eu achei importante para vocês, né? E vocês só anotem aí, depois eu vou mandar uma mensagem falando para vocês também. Tecnologias sociais é importante vocês aprenderem, tá bom? Tecnologias sociais, o que é, né? Que é esse conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e aplicadas conjuntamente com a sociedade ou com as pessoas, né? Ou seja, que essa tecnologia, ela se preocupa muito com esse contexto social, que as pessoas participem dessa inovação. Então, o slide 9 é importante também, tá bom? Falando sobre tecnologias sociais. E desenvolvimento sustentável também é um item extremamente importante, né? Só que esse aqui, ó, o slide 10, sugiro que leiam. Que ele aborde um pouquinho qual que é a diferença das tecnologias convencionais e das tecnologias sociais. Certo? A diferença básica é o seguinte: quem motiva e quem cria são as empresas, certo? O outro é desenvolvido a partir da interação com a população, por isso que chama tecnologias sociais, né? Então o slide 10 também é extremamente importante, tá bom? Um exemplo que eu participo aqui também na universidade, que a gente trabalha muito com tecnologias sociais, são as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Por quê? Essa questão, gente, quando a gente fala de tecnologias sociais ou novas tecnologias, não é simplesmente criar um novo aparelho ou criar um novo produto. Muitas vezes é melhorar o processo. O que a administração pública necessita hoje não é de inovações tecnológicas convencionais. Elas precisam de inovações tecnológicas sociais, principalmente no seu processo, no seu tratamento com as pessoas. Então, o processo nada mais é que uma forma diferente de fazer, uma forma diferente de tratar a coisa pública, uma forma diferente de trabalhar com o cidadão. Então, tem inovação. Inovação o quê? No processo. Correto? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu vou anotar aqui também quais slides que seriam importantes para vocês, né, estudarem, né? Um conceito importante também, gente, é o conceito de desenvolvimento sustentável. Quando a gente tem essa dualidade, o que é o desenvolvimento sustentável e o que é essa inovação. Muitas vezes a própria inovação, ela, no que se refere à criação de um novo produto, ela pode interferir no desenvolvimento sustentável. Mas hoje nós temos o quê? A capacidade de, muitas vezes, melhorar o processo e não agredir necessariamente a natureza. Correto? Então, qual que é o conceito aqui que nós falamos de desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as gerações futuras. Nada além disso. Tá bom? Então o slide 14 eu vou dizer para vocês. É importante. Eu vou anotar aqui depois, tá? Mandar para vocês. Olha para você ver, professor. Você está contando quase que todo a prova, poxa. Né? É bom vocês entenderem aquele conceito que eu acho que eu passei aqui de engenharia reversa. Deixa eu ver aqui, engenharia reversa. Eu passei, alguém viu aí? Que eu passei sem observar? Não, eu acho que já... Não, é para frente. Engenharia reversa. Opa. Agrupamento não, esse não cai. Ué, professor, você já chegou até o final. Olha que chique. Ah, está na unidade 3, né? Engenharia reversa? Dê uma olhadinha lá também. Eu tenho que ver qual foi o slide que ela está. Está nos slides finais, conseguiram ver? Qual que é o slide?
Ah, tá, eu vi. Agora eu estou lembrando. Vamos ver aqui, vamos ver. Tá tranquilo, gente? Ô, jovem, obrigado. Slide 20. Ah, tá, o slide vindo da unidade 3. Então eu vou anotar o slide vindo da unidade 3 também, ele é importante, tá? Slide 20 da unidade 3. Tranquilo? Deixa eu ver o que é mais. A questão que da unidade 4 é só a gente conseguir compreender esses aspectos relacionados às tecnologias sociais, desenvolvimento sustentável, né? A era do conhecimento, né? Aqui tem algo falando isso, a exclusão digital, né? O que nós entendemos como exclusão digital? Era do conhecimento já passamos, beleza. Tecnologias sociais já comentamos um pouco. A diferença entre tecnologias sociais e convencionais. Desenvolvimento sustentável. As TICs, né, que são tecnologias da informação e comunicação. Acredito que não tenha mais nada aqui não. Ah, tá. Eu já tinha colocado o slide 20, né? Correto. Então, da unidade 4, né? Sugiro as metáforas de Morgan. Deixa eu olhar aqui. Não lembro, deixa eu ver, se eu olhar aqui, eu vou lembrar se eu vou cobrar de vocês ou não. Nas metáforas de Morgan, ela é mais a título aqui de um exemplo, mas talvez eu não vou cobrar de vocês, não. Não vou cobrar, não. Pode ficar tranquilo, não será cobrado. É Morgan, tá? Garrett Morgan, é ele. Obsolescência. Onde que está essa palavra obsolescência? São... Vamos lá. Tá. Tá só no slide, tá no exercício, mas não tá no slide, não? Obsoleto é aquilo que já está ultrapassado, né? E há também tecnologias que são obsoletas, ou seja, tecnologias que não utilizamos mais, né? Essa é a diferença. Isso, envelhecido, correto. E aí, gente, a única coisa que eu quero que vocês entendam, eu vou colocar aqui, ó. Isso. Tecnologia antiga que se torna obsoleta, né? Slides da unidade 4. Que eu me lembro, 4, pode ser que eu vou esquecer de algum, tá, gente? Às vezes não lembro de todos, não. Unidade 4, slide 4, 5, 9, 10 e 14. Se vocês conseguirem estudar esses slides mais os exercícios, ou seja, as duas tarefas, eu acredito que vai dar muita nota boa. Embora vocês já conseguiram notas muito boas na primeira avaliação, não é? Foram poucos alunos que não
foram também. Não é verdade? As notas da primeira avaliação foram muito boas. Tranquilo, meus queridos? Lembrando, de forma rápida, a unidade 3 e a unidade 4 são os conteúdos da nossa prova, nossa segunda avaliação, que vão ser questões fechadas, não tem nada de questão aberta, somente questões fechadas, correto? Principalmente contemplando aqueles slides que eu mostrei para vocês, inclusive já postei, escrevi aqui para vocês na mensagem. Tranquilo? Para não ficar muito cansativo, correto? São esses os conteúdos que será cobrado de vocês na unidade 3 e 4 da nossa segunda avaliação. Lembrando que se alguém ficar no exame final, desculpa, é o conteúdo das 4 unidades, tá bom? Então, por isso, estudem, se dediquem agora, que fica muito mais fácil, né? E vai ser... Ah, sim. Então, vai ser... Esse é o conteúdo. Tranquilo? Porque também, gente, uma coisa a gente há de convir, né? Nós temos que pensar também. A webconferência é um momento em que, se fosse para dar uma aula totalmente completa, ficaria um pouco cansativo. Mas se nós formos bem objetivos e abordarmos, no meu caso, né, abordar para vocês o que realmente será cobrado, fica muito mais fácil para vocês conseguirem internalizar, conhecer isso, aprender. Tranquilo? Então, esse é o conteúdo que será cobrado de vocês referente à gestão da inovação tecnológica da unidade 3 e a inovação para o desenvolvimento sustentável da unidade 4. Então, perdão para quem chegou agora, mas nós estamos agora na reta final, né? Bons estudos para vocês. Espero, de coração, dar notas muito boas para vocês. Se vocês estudarem, pode ter certeza que vocês irão muito bem. Na prova, eu já sei que a prova não está muito difícil. Se vocês estudarem só o conteúdo que eu passei para vocês, associado à tarefa 3 e 4, show de bola. Então, aqueles que não fizeram, aqueles que não participaram do SINTAP, do terceiro SINTAP, e quiserem que não participaram do SINTAP, façam a tarefa 4. Aqueles que participaram, só façam a tarefa 4 para poder estudar. Se vocês disserem para mim que, professor, eu não vou fazer a tarefa 4 porque não vale ponto. Mas para estudar é interessante. Porque pode ser que o professor esteja meio preguiçoso e cobre uma daquelas questões. Você imagina se você deixa de fazer uma questão daquela fácil, né? Mesmo que não esteja valendo nota, até porque você participou do terceiro SINTAP. Mas você deixou de estudar e de repente cai uma questão daquela? Lembrando que, como nós temos a lista dos alunos que participaram do SINTAP, eu vou, para não precisar vocês manifestarem, nós vamos analisar a lista, pegar o que são alunos da minha disciplina e dar pontuação na tarefa 4. Tranquilo? Se por um acaso esquecermos de algum de vocês, só nos avisar. Mas, na tarefa 4, nós vamos observar os alunos que participaram do SINTAP. Não, no meu caso, não precisava apresentar trabalho, só precisava participar. Tranquilo? E qualquer coisa, não receberam a nota da tarefa 3, entre em contato com o tutor. O tutor ficou de enviar para vocês. Alguns receberam, outros talvez não, porque pode ter algum problema no e-mail. Ademais, gente, boa noite para vocês. Eu desejo a todos sucesso, boa noite, bom descanso. Quem não recebeu o e-mail, é só entrar em contato com o tutor, tá bom? Um abraço a todos. Tranquilo?